E para os seus clientes, Mi, hoje você consegue promover eficácia? Eles te dão um retorno dos seus atendimentos? Eles me dão um retorno, eu sempre peço, né, sempre no dia seguinte eu sempre pergunto, e aí, como é que foi? É muito gratificante, a pessoa, já aconteceu de pessoas chorarem em sessão, me agradecendo. A formação, ela te trouxe mais segurança para você nos seus atendimentos? Como é que foi depois da formação? Muito, muito. Hoje, qual a média que você cobra pelo seu atendimento? Pacote, eu faço as terapias, né, integrativas ali, e aí eu cobro R$ 300, né, também. No virtual eu cobro 250, né. Mas o meu carro-chefe são florais e aromaterapia. E o herbalismo. E aí eu anotei tudo aí. Mas eu faço atendimento e faço a venda dos produtos naturais também, que eu não tenho problema em cobrar, estou super segura, tá fluindo, faço minhas consultas online, não peguei espaço físico ainda. Eu cobro $122. Eu tenho clientes fixos que fazem aí ciclos de até três sessões, né? Seja super bem-vinda, super bem-vindo ao maior evento online de naturopatia do Brasil. Meu nome é Fernanda, eu sou naturopata há mais de 10 anos e ao longo deste evento de 3 aulas eu vou te ensinar a se tornar especialista na naturopatia com 100% de eficácia, segurança, confiança e resultado, mesmo que seja do absoluto zero ou se você já for da área. E aí você deve estar se perguntando, será que isso é possível? Será que é verdade? Será que dá certo para mim que já tentei e não consegui? Ou será que é para mim que sou completamente iniciante na área? Ou para mim que não entendo nada de naturopatia? E eu digo que sim, isso é completamente possível, porque eu mesma passei por isso. Eu também comecei do zero na naturopatia e hoje tenho excelentes resultados na área, além de atuar 100% com confiança e segurança. Aí você pode pensar que foi sorte da Fernanda, que foi um caso isolado, que acontece só com os outros e não com você. E eu posso te provar que isso é possível e aconteceu com dezenas de outros profissionais que passaram por esse caminho que eu vou te mostrar aqui no evento. Oi, eu sou a Natália, eu sou doula, estudante de obstetrícia na USP e sou aluna da FE também. Eu sempre soube que as PICs, né, as práticas integrativas, eram ótimas para trabalhar no parto, no pós-parto, na gestação, mas só depois que eu comecei a estudar, vi o quanto isso tem um potencial muito grande, ajuda muito a gente na assistência e eu uso isso em todos os meus atendimentos. Meu nome é Tatiane Bonassa, eu sou analista de projetos, tenho alguns trabalhos voluntários e também, paralelamente, eu faço atendimentos terapêuticos com hipnose clínica. Eu sempre achei que no final dos meus atendimentos faltava alguma coisa e com o curso eu encontrei, porque agora a cada final de atendimento eu posso estar indicando para as minhas clientes uma coisa que venha a linkar com o atendimento que foi feito e vai passar para ela mais segurança, para ela seguir o dia a dia dela com mais força e propriedade naquilo que foi tratado. Eu só tenho a agradecer a Fer, porque veio me ajudar muito no que eu já vinha fazendo. E como que foram essas vendas aí, os seus resultados, né, profissionais? Foi positivo esses resultados para você, profissionais? Foi super positivo, super positivo. Sabe, quando você põe energia para aquilo, parece que aquilo vai, não é assim? Claro. Então, é a mesma coisa. E você está vendo todas essas mulheres que apareceram aí? Elas são pessoas comuns, assim como você, que seguiram o passo a passo que eu vou te mostrar durante essa semana. Eu não sei o que fez você chegar aqui. Se você está perdida, tentando se encontrar na vida profissional ou em outra área da vida, se você já me segue e acha interessantes os conteúdos e quer se aprofundar, se você já é terapeuta de alguma área e quer melhorar os seus resultados ou qualquer profissional, se quer migrar de profissão buscando algo que te faça pulsar o coração e ainda ajudar outras pessoas. Independente de tudo isso, aqui você vai aprender pilares que você não aprenderia em nenhuma formação tradicional e nem complementar. Aqui nessa jornada está o tesouro almejado por todos aqueles que querem viver da naturopatia e se tornarem especialistas na área. Então, se esse é o seu caso, esse evento é sim para você. Tem muitos pilares que você ainda não descobriu e você vai sair daqui sabendo exatamente que caminho trilhar. Nessa primeira aula, eu vou te apresentar a base da naturopatia que vai mudar para sempre o rumo da sua vida. E eu já te digo, vai muito além do que você imagina. Quando eu descobri tudo isso, eu fiquei extasiada. Eu não imaginava esse universo que existia. Para vocês terem uma noção,
eu me lembro de quando eu comecei a despertar para tudo isso que eu gostava, de perceber que mexer com as plantas, que trabalhar com alguma coisa que envolvesse a natureza e ajudar outras pessoas era o que eu queria. Eu me lembro de olhar as pessoas já da área como se elas fossem gigantes e eu lá, pequenininha no meu canto, eu nem conseguia imaginar que isso seria possível para mim. Então, antes da gente se aprofundar, eu preciso te contar um pouco, rapidamente, de como foi essa minha transição. Porque apesar de hoje eu ser completamente realizada com a naturopatia, nem sempre foi assim. Eu era um pouco como você. Eu me sentia angustiada, me sentia perdida, com uma desmotivação sempre constante. Mas antes disso tudo, quando eu era pequena, eu lembro de ver a minha avó me levando na horta, pegando um pouco de camomila para passar no meu cabelo. Ela faz um álcool temperado de ervas, que é maravilhoso. Ela até coloca, até hoje, em potes de vidro assim, para dar para os vizinhos. Todo mundo quer esse álcool temperado. Ela usava a babosa quando eu ou minha irmã, a gente tinha algum machucado. E eu lembro da sensação de tudo isso. Como eu adorava mexer nas plantas, brincar na horta, todas essas coisas que minha avó fazia. Isso tudo me marcou muito. Daí eu fui crescendo, a vida foi me distanciando de tudo isso. De toda essa conexão com a natureza, isso foi ficando adormecido. E com 13 anos, eu fiz o meu primeiro trabalho de modelo. Com 18, eu já tinha um cargo no SBT de assistente no Domingo Legal. Eu fazia desfiles, desfilava na Rede TV, tinha todo aquele glamour, fazia participações em programas da Globo. Eu era chamada para ir em eventos só para ficar lá, bebendo champanhe e depois ganhava uma bela grana. Teve um trabalho que eu cheguei, tiraram umas 15 fotos dos meus pés, eu tinha que dar uns pulinhos assim, que era para uma marca famosa de palmilhas. E eu ganhei um almoço maravilhoso e fui embora com um dinheiro que muitas pessoas levam meses para conseguir. Ainda assim, mesmo até gostando às vezes do que eu fazia, eu sentia lá no fundo que aquilo não era para mim. Eu me sentia perdida, me sentia angustiada, todos os dias eu acordava já com um aperto no peito, até a minha respiração, sabe, era ofegante. Me sentia para baixo, triste. Eu sentia que eu não estava fazendo o que eu vim para o mundo fazer. E eu pensava que não tinha saída para esse sofrimento constante, para esse tormento. Daí eu tentei ingressar numa profissão um pouco mais comum, numa agência de publicidade. E lá eu acordava todo dia, 6 da manhã, me arrumava, pegava carro, trem lotado, metrô, levava empurrão no metrô todo dia. Teve um dia que eu quase caí no meio-fio. Andava lá pelas ruas de São Paulo com medo, né, as ruas mais vazias. E lá até tinha um bom salário, apesar desse perrengue todo do caminho, mas aconteceu como nos trabalhos de modelo. Eu sentia que aquilo não me preenchia, eu acordava já mal todos os dias por pensar que eu estava presa nesse ciclo e que não teria saída. Eu pensava que o que eu gostava, as minhas paixões, seriam só um hobby de final de semana. Eu pensava que trabalhar sendo verdadeiramente feliz era só para um grupo seleto de pessoas e que, obviamente, eu estava fora dessa lista. Então, mesmo eu gostando do que eu fazia, ou ganhando bem, eu sentia um vazio, uma falta de motivação constante. E eu me lembrei que quando eu fazia algo relacionado com a natureza, essa ansiedade não acontecia. Então eu resgatei tudo aquilo e pensei comigo, o ser humano nasceu para servir para algo profundo. Se a gente não sentir que está contribuindo verdadeiramente para alguma coisa, esse vazio não é preenchido e ele vai sempre nos acompanhar. Mas como aquilo era o que o mundo me apresentou até então, eu achava que o que eu gostava realmente da natureza, me sentir realizada ajudando outras pessoas, usar as plantas, óleos essenciais, tudo aquilo seria apenas um hobby para mim. E com esse pensamento, lá em 2013, há mais de 10 anos, eu comecei a me envolver com diversos cursos simplesmente porque eu amava. Eu sentia um chamado para aquilo, uma conexão muito forte com a natureza, e aí eu decidi ingressar como um hobby mesmo. Eu me formei em diversas formações, ao longo do tempo são 14, inclusive internacionais, porque eu sentia sempre que eu precisava saber mais, eu me sentia perdida, não tinha um caminho apresentado para mim, sabe? E a cada curso, cada experiência, foi tudo um tijolo para a construção dessa abordagem única que eu vou te ensinar. Se eu for somar tudo que eu aprendi ao longo desses anos, que eu vou te passar aqui, já foram mais de R$48 mil investidos. E com todos esses conhecimentos, eu reuni tudo o que tinha de melhor, testei, estudei, comprovei em mim, mas na minha própria jornada, eu fui diagnosticada com transtorno de ansiedade generalizada e síndrome do pânico.
Lembra que eu falei que nesse processo eu tive ansiedade? E na época, sem saber o que fazer, sem ter como investir, eu comecei a aplicar a naturopatia em mim e consegui me tratar de forma 100% natural. Também apliquei na minha família, pessoas conhecidas, e pode até ser que você queira aplicar em si mesmo, mas eu também comecei a atender diversos clientes e receber depoimentos como esses que estão aparecendo aí para você. Eu ajudei pessoas que usavam antidepressivos a deixar os medicamentos, casos de insônia de décadas tratados em semanas, problemas de pele, candidíase, enfim. A eficácia do que eu estava aplicando era simplesmente surreal, inexplicável. E com todo esse resultado, as pessoas começaram então a me procurar. E eu comecei a atender, comecei a integrar a naturopatia, ainda achando que seria só um hobby, um extra. Mas aos poucos, ao longo desse caminho, eu fui mapeando e identificando alguns pilares para conseguir resultados extraordinários, não só nos trabalhos que eu fazia com a naturopatia para as outras pessoas, mas também para aumentar cada vez mais os meus resultados profissionais, pessoais e faturamento. Foi aí que eu pude finalmente deixar o meu antigo emprego de lado e me dedicar 100% ao que eu sempre quis. Sabe o que é acordar e não sentir mais aquele desespero, aquela angústia, não precisar ficar o dia todo no emprego que eu não queria, não sentir mais aquela desmotivação, incerteza constante que eu comentei para vocês que eu sentia? Eu não precisei finalmente mais pegar transporte lotado para trabalhar, toda suada, cansada, sem propósito. Hoje eu trabalho de casa. Foi aí que eu saí literalmente do fundo do poço. E com isso eu já conseguia atender muitas pessoas, conseguia viver bem. Mas, claro, eu não consigo atender todo mundo que chega até mim, eu não tenho agenda para os próximos 2 meses. E muitas pessoas que já são da área me procuravam para entender melhor como aumentar o faturamento, como ter resultado profissional de verdade, como unir o meu propósito com mais segurança, confiança no que eu faço no meu trabalho, com as terapias, enfim. E outras pessoas que não são da área queriam entender como é que eu trabalho de casa, tenho qualidade de tempo com a minha família, vejo a minha filha crescer de perto, eu acompanho cada fase dela sem perder absolutamente nada. E eu não pude deixar isso tudo que estava acontecendo de lado. Eu fui ajudando outras pessoas a fazer o mesmo, porque eu vi que tudo aquilo que eu sentia não era um problema só meu. Que muitas pessoas se sentem exatamente como eu me sentia lá atrás, como você que está aí me assistindo. A sociedade faz isso com a gente, ela não quer que a gente caminhe com as nossas próprias pernas. Ela quer que a gente continue nesse ciclo de dependência e faz a gente pensar que é impossível unir o que a gente ama com o nosso ofício. Você já deve ter passado por isso ou até pode estar passando nesse exato momento. Foi aí que eu decidi vir para a internet para ajudar outras pessoas que possivelmente não teriam acesso a mim, porque aqui eu consigo ajudar mais pessoas. E as pessoas que eu ajudo, ajudam muitas outras. E assim, a gente cria uma corrente do bem. E é por isso que você está aqui hoje. Tanto quanto eu precisei lá atrás. Eu estou aqui porque eu quero te ajudar. Então, tudo o que você precisa fazer é ficar comigo durante essa semana do evento para aprender a ser especialista na naturopatia, promovendo eficácia, com total segurança e confiança e resultado profissional. Eu descobri que essa é a expansão da minha missão. Eu não poderia limitar esses conhecimentos só para mim, e hoje eu tenho uma tribo de pessoas que saíram do casulo e escolheram viver da naturopatia livremente, assim como você deseja. E isso tudo só é possível porque eu embarquei numa jornada incansável e eu estou aqui para compartilhar tudo isso com você. O ponto é que você está prestes a aprender sobre um mercado milionário que, infelizmente, milhares de pessoas passam a vida inteira sem conhecer. Não é somente disseminar a naturopatia que, de fato, ajuda muitas pessoas. É saber que, sem isso, você pode estar sendo impedida de ter o seu sonho realizado. Até quando você vai jogar o seu tempo fora? Até quando você vai trabalhar pelos sonhos de outra pessoa e não pelos seus próprios? Mas que bom que você escolheu estar aqui. Você não pode fazer parte dessa estatística, por exemplo, que diz que 72% da população não gosta de seu emprego. Ou essa outra que diz que 90% dos brasileiros estão infelizes com seu ofício. Agora você imagina viver uma vida inteira passando por tudo aquilo que eu passei. Essa é a realidade da maioria das pessoas. Talvez você esteja nessa exata situação hoje. E o que eu quero que você saiba é que eu estou aqui para te ajudar. Eu passei exatamente por tudo que você vem passando. Eu sei que você sente aí dentro essa angústia, essa tristeza, essa desmotivação, esses medos.
E nada disso é culpa sua. Não se sinta perdida ou desesperada. Há uma saída. Se eu conseguir e tantas pessoas conseguiram, você também consegue. A partir de hoje, a sua história vai mudar. A grande sacada aqui é entender mais sobre a naturopatia. Naturopatia é um sistema de tratamento que usa recursos e elementos da natureza para preservar, restaurar e promover a saúde e o bem-estar. Essa forma de tratamento é milenar, é onde todo e qualquer tipo de tratamento, aplicação, técnica iniciou da natureza. A natureza era fonte de cura, bem-estar, propósito e prosperidade. Afinal, a natureza é abundante, existem milhares de plantas, nada é escasso na natureza, e quando estamos conectados a isso, a gente também se torna abundante. A naturopatia, ou seja, o uso dos recursos naturais com finalidade terapêutica, é muito antiga. Há registros do uso de praticamente todos os povos antigos e civilizações antigas, com evidências de mais de 5.000 anos antes de Cristo. A canela, por exemplo, que muita gente acha que é só um tempero, ela era super usada por antigos egípcios, gregos, romanos, pelas propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, antimicrobianas. A canela era super valorizada, ela era disputada entre as pessoas. Outra planta que eu estudo muito e indico demais é a babosa. Ela também era amplamente usada por esses povos, especialmente para problemas de pele, infecções, inflamações, pancadas, machucados. Esse era o natural das coisas. Era ter a natureza aliada como fonte de prevenção, cura e tratamento e bem-estar. Mas, com os avanços tecnológicos, isso foi se perdendo cada vez mais. As pessoas foram deixando de lado o que tinha eficácia e foram substituindo o poder natural por coisas artificiais, sintéticas. E aí você se pergunta, tá, Fê, como agora que a tecnologia está ainda mais avançada, como a gente consegue ter propósito, viver da naturopatia com resultado? Não seria o contrário? Pois é, eu vou te contar algo oculto. O mercado da naturopatia é um dos que mais cresce no mundo todo. Você já deve ter percebido que cada vez mais as principais marcas se importam com isso. Antes, não se via tanto produtos com plantas ou óleos essenciais, por exemplo. Mas hoje, se você for no mercado a próxima vez, repare nas prateleiras. Grandes marcas estão colocando imagens de planta, óleos essenciais nos rótulos, na composição. E você já deve ter passado por alguma nova loja de produtos naturais ou ouvido alguém falar sobre óleos essenciais e afins. E não é só nas lojas que a gente evidencia isso. Existem centenas de estudos que comprovam. Esse, por exemplo, que diz que o tamanho do mercado global de naturopatia, com terapias complementares, foi avaliado em mais de 117 milhões de dólares em 2022 e deverá se expandir a uma taxa composta de crescimento anual de mais de 25% de 2023 até 2030. E esse outro estudo que aponta que os brasileiros têm buscado mais produtos naturais e terapias alternativas. Dados recentes mostram que somente no SUS o número de atendimentos em terapias complementares à naturopatia cresceu 670%. Passou de 271 mil em 2008 para mais de 2 milhões em 2016. Agora imagine quem começa hoje e onde pode chegar. Quem começa hoje pode aproveitar esse cenário em expansão e crescer junto com muito mais resultado. É aquele velho ditado, quem chega cedo bebe água limpa, o melhor momento para ingressar foi ontem, o segundo melhor momento é hoje e é por isso que você está aqui. E o que poucos sabem é que esse mercado não cresce por si só, ele cresce pela busca, obviamente. E eu não estou falando isso só porque eu não consigo atender todo mundo que chega até mim por falta de agenda, mas também por diversos estudos que comprovam, como esse do Ministério da Saúde, que diz que cresceu em 46% a procura por práticas integrativas no SUS. Ou esse outro do maior aplicativo de contratação de serviços do Brasil, que mostrou que a procura por profissionais da área das terapias alternativas cresceu 95% em um ano. E ainda, essa pesquisa feita pela Fiocruz mostrou que em 2020, no Brasil, metade da população buscou pelo uso de práticas integrativas. Então pensa comigo, a população no Brasil é de mais de 200 milhões de habitantes. Isso significa que mais de 100 milhões de pessoas buscaram as práticas da naturopatia em um único ano. Então, chutando baixo, imagine só comigo que há 1.500 pessoas buscando pela naturopatia em um dia, mas há apenas 15 especialistas. 15 menos 1.500, 1.485 pessoas ficaram sem profissionais. Há uma carência nessa área. Isso significa que a demanda é muito maior que a oferta. E é aí que entra a sua grande oportunidade.
Esse é o primeiro motivo para você iniciar na naturopatia. A grande demanda para o baixo número de especialistas. Não tem muitos profissionais. E como vimos, não é só sobre os nossos resultados. A naturopatia ajuda todo mundo que você for aplicar os conhecimentos. Agora pense que sua avó, ou talvez bisavó, sabia muito mais usar as plantas do que a geração seguinte, porque, com os avanços tecnológicos, muito do que é natural foi sendo deixado de lado. Mas a sociedade de hoje, a consciência geral está cada vez retornando a esses saberes. As pessoas não querem ficar usando produtos com diversos efeitos colaterais, sem saber o que são realmente. Não querem pagar caro numa pomada, por exemplo, sendo que existem opções naturais bem mais acessíveis. E mesmo com a tecnologia tendo avançado, as pessoas, na verdade, elas estão cada vez mais doentes. E elas estão acordando, despertando para isso. Por isso a naturopatia cresce cada vez mais. Olha só esse artigo sobre os efeitos colaterais que eu estou falando do paracetamol. Paracetamol, um remedinho inocente que qualquer um compra na farmácia, sem nada, sem receita. Muitas vezes tomam semanalmente sem perceber, para dor de cabeça, dor nas costas. Agora dá uma olhada nesse estudo que comparou o paracetamol ao extrato da cúrcuma, uma planta medicinal da naturopatia. Os resultados do estudo sugeriram que o extrato da cúrcuma é tão eficaz quanto o paracetamol na redução da dor e outros sintomas da osteoartrite no joelho, além de ser considerado seguro e mais eficaz na redução do SRP, que basicamente são proteínas que causam inflamações ou infecções no organismo. Olhem nisso! É preciso um resgate natural e esse resgate precisa de você. E além disso, há uma carência nessa área, como a gente viu. As pessoas precisam ter em quem confiar para receber a naturopatia com especialidade. E quando você atua com confiança e segurança para quem recebe a naturopatia, esse resgate traz resultado para você e eficácia na vida das outras pessoas. Esse já seria o motivo principal para você se aprofundar na naturopatia, mas eu vou te dar um segundo motivo. O alto faturamento que você pode ter na área, mesmo sendo iniciante. Então, qual a média que a gente pode ganhar? Esse aqui é um print de quanto uma aluna recebe inicialmente atendendo. Então, digamos que ela feche de início, tá? Depois, claro, isso vai aumentando. Digamos que ela feche ali 5 atendimentos por semana. Ou seja, ela vai trabalhar apenas 5 horas atendendo e mais 1 hora para fazer as recomendações terapêuticas. 6 horas totais na semana. Isso dá um total de R$600. No mês completo, 4 semanas, daria R$2.400, só iniciando e atuando ali somente 6 horas por semana. Agora, digamos que ela una isso, um workshop, uma mentoria que ela vai fazer online. Pode ser um workshop de melhores óleos essenciais para ansiedade, por exemplo, e como usá-los. Aliás, o Brasil é top 1 em ansiedade no mundo todo, então essa é uma forma de ajudar muitas pessoas, expandindo assim o seu propósito, e ainda ter mais resultado financeiro, porque a busca vai ser alta. Aqui, ela pode montar uma turma inicial pequena, digamos que com 5 pessoas. Nada complicado arrumar 5 pessoas que infelizmente sofram desse mal hoje em dia. Se você parar aí, já consegue com certeza pensar em 5 pessoas que estejam passando por ansiedade. E digamos que ela cobre um valor baixo também para atender, para iniciar no workshop, R$150 por pessoa. Pronto, um workshop que pode durar 4 horas de trabalho. Ela já recebe mais R$750, somando aos atendimentos R$3.150. Muito bem, mas o mês é longo, essa especialista em naturopatia ama muito o que faz, porque não tem como não amar, e ela também une nesse workshop a revenda de alguns produtos da naturopatia. Então, alguns produtos para ansiedade, ela vai ganhar ali mais R$500, 100 por pessoa. Totalizando ali, em apenas 28 horas no mês, R$3.650. Agora, o que são 28 horas no mês? Diluindo em 20 dias úteis, são menos de 2 horas de trabalho por dia. Quanto eu lá atrás, trabalhando numa agência de publicidade, acordando cedo, pegando trem, metrô, fazendo algo que eu não gostava, contribuindo para um sonho que não era meu, ganhava. Quanto você tem que trabalhar num emprego comum para receber um salário mínimo. Isso sem a liberdade de pegar um dia e não trabalhar se não quiser, porque é possível. Com a minha flexibilidade na agenda, eu mesma faço os meus horários. Teve um dia que, em plena terça-feira, eu levei a minha filha no cinema, ia ter lá o Cine Materna, que é uma sessão de filme especial para crianças, e eu decidi que aquele dia eu não ia trabalhar e levei ela, simples assim.
E esse valor a gente está falando só no início, porque a gente sabe que fazendo um trabalho com eficácia de verdade, com segurança e confiança, as pessoas voltam, elas retornam, indicam outras pessoas. Isso acontece direto comigo e com as minhas alunas. Nunca para de chegar clientes, né? Então é um efeito bola de neve, vai rolando e crescendo cada vez mais. Quando eu iniciei, não tinham muitas pessoas. Foi aumentando a ponto de hoje eu não conseguir abrir agenda pelos próximos 2 meses. Agora me diz, em qual outra área você começando já consegue fazer esse valor trabalhando tão pouco por dia? Pensa numa faculdade que te promete uma carreira extremamente próspera. Uma faculdade de medicina, por exemplo, vamos pensar, né? Para fazer 5 anos iniciais, que a gente sabe que são mais, você vai investir jogando baixo R$50 mil no ano, e caso seja faculdade pública, são mais 3 anos de estudo para aprovação em média. Ao final dessa formação paga, são R$250 mil. Um médico iniciante tem salário de R$6 mil em média. Para cobrir os gastos investidos, você levaria quase 4 anos trabalhando no mínimo 8 horas diárias. Viram como é possível ter mais prosperidade e resultado com a naturopatia? Isso é só o começo do que você vai aprender por aqui. O terceiro motivo para você ingressar na naturopatia ainda esse ano é pela necessidade de 0 investimento em espaço ou materiais para ingressar. Se você for comparar com qualquer profissão, que você precise montar um espaço de atendimento, um consultório, o investimento inicial é no mínimo R$15 mil. Eu sei isso porque eu fui lá atrás, eu sou formada em yoga também. Então eu quis abrir meu espaço para dar aulas e esse seria o mínimo de investimento. E depois você ainda teria que correr atrás de alunos para depois de meses conseguir pagar esse investimento inicial e começar a ter lucro. Então a naturopatia, perto da maioria das profissões, ela é mais acessível de ingressar. Você só precisa se capacitar na área para poder aplicar todos os conhecimentos. Poucos sabem que na naturopatia a gente pode trabalhar com investimento zero, sem precisar de espaço ou materiais. Mas fique tranquilo que ao longo do evento eu vou te mostrar em detalhes como você também pode fazer isso. Então já pensou aquele faturamento de R$3.650 limpo? O quarto motivo é que você não precisa investir em uma nova graduação nem nada. A naturopatia é uma área que não exige uma formação prévia para você ingressar. Muitas pessoas ainda acreditam que precisa ser da área da saúde, já ser terapeuta ou psicólogo, ter algum conhecimento básico ou qualquer outra formação acadêmica e superior. E não é necessário nada disso. Você pode atuar na área com uma boa formação, um curso prático que te guie exatamente no que você precisa fazer. Os passos a seguir, tudo isso. Você precisa saber como atrair clientes, como atuar com segurança, confiança, quais são as possibilidades de serviço da naturopatia, como fazer as recomendações, enfim, aprender de forma prática. O quinto motivo é em relação aos efeitos colaterais dos produtos e práticas convencionais. Aqui eu já te mostrei um exemplo em relação à cúrcuma, mas existem estudos comprovando efeitos melhores do que medicamentos tarja pretas para ansiedade, medicamentos para enxaqueca, doenças crônicas como artrite, enfim, a naturopatia vai mudar a sua vida, de todos que você ama e, caso queira, dos seus clientes, sempre positivamente. O sexto motivo é que nessa área pouca coisa nos afeta. Por exemplo, quando falamos em vender roupas, caso seja uma questão como uma pandemia, uma catástrofe, por exemplo, ou um aperto financeiro na família, com certeza esse é o primeiro corte na despesa das pessoas. Mas falando em bem-estar, qualidade de vida e saúde, essa é uma área que na verdade cresce cada vez mais, como a gente viu anteriormente, como está crescendo. Porque apesar dos avanços tecnológicos, as pessoas precisam de mais cuidado, seja físico ou emocional. E eu não estou chutando esses dados. Olha só esse estudo que diz que em 5 anos o número de afastamentos por transtornos mentais cresceu mais de 50%. É só pensar comigo. Se você está com um estresse, ansiedade ou dor de cabeça há anos que ninguém consegue resolver, você vai ao shopping comprar roupa, um sapato, ou você vai passar com um profissional que te mostra evidências de que a naturopatia pode ajudar. É isso que acontece com os nossos clientes. É óbvio que eles vão dar preferência aos nossos serviços. E o melhor de tudo é saber que a gente só vai crescer ajudando verdadeiramente outras pessoas. Ou seja, cada dia o nosso propósito é firmado e dessa forma os nossos resultados só aumentam. É fazer o bem e ganhar dinheiro também. E falando sobre fazer o bem, ajudar as pessoas e levar a eficácia de verdade nas aplicações com segurança, dentro da naturopatia integrativa existem 3 pilares que eu mapeei para levar qualquer pessoa com qualquer idade, de qualquer lugar, de qualquer ponto de conhecimento ao topo do sucesso como especialista na área, o ESL. Esses pilares vão te levar para outro patamar na sua vida.
Até aqui, você aprendeu mais sobre a naturopatia, de onde ela vem, o que ela faz e também viu que a naturopatia é um mercado oculto em plena ascensão e que existe uma falta de profissionais para muita procura. E depois que a gente enxerga esse universo de possibilidades e oportunidades, não tem como desver. Também compartilhei com você sobre a minha jornada para que você veja que não está sozinha e que permanecendo até o final do nosso evento vai te levar para outro nível na vida. Você viu que a naturopatia é o veículo para te levar à vida que você deseja, mas um veículo sem um mapa, ele pode não te levar ao lugar que você quer realmente. Então, nessa primeira aula aqui, você descobriu o veículo poderosíssimo que pode te levar onde você quer, a naturopatia. Mas sem o mapa, pode ser que mesmo aplicando a naturopatia, mesmo começando a atuar, você nunca consiga promover de fato eficácia nas aplicações, com segurança, confiança e resultado. Pode ser que você já até tenha tentado, mas te falta um caminho. E é isso que eu vou te mostrar na aula 2. Na próxima aula, nós vamos nos aprofundar em cada um dos 3 pilares que eu mencionei. Vamos ver todas as possibilidades de viver como especialista na naturopatia. É quarta que vem o episódio 2 do nosso evento da naturopatia. Na próxima aula, você vai fazer uma imersão profunda comigo. Poucos sabem de tudo isso, mas você está diante desse tesouro. Tudo isso eu te revelo com mais detalhes no próximo episódio. Agora, tudo que você precisa fazer é clicar no botão aqui abaixo para participar do nosso grupo exclusivo do evento. É por lá que você vai receber o acesso da próxima aula e mais presentes e materiais. Eu te vejo lá!